Olá, cheguei. Boas noites, pessoal. Boa noite, quem tá comigo aí, manda um boa noite, manda um oi. Desculpa aí pela espera, uns minutinhos, mas sejam muito bem-vindas à nossa live. Hoje eu vou contar 10 passos para você fazer 10 mil reais por mês com aromatizadores. Então, vocês esperam uns minutinhos para eu começar, né? Eu vou esperar vocês uns minutinhos também. Por quê? Pega papel e caneta. Você não vai poder assistir essa live hoje sem papel e caneta na mão. Não vai dar. São 10 passos para fazer 10 mil reais por mês com aromatizadores e não tem como você gravar os 10 passos na cabeça. Você vai precisar anotar para depois aplicar. Então, eu vou dar um minutinho, um segundinho para você ir correndo buscar. Você que está com o celular, leva o celular junto. Você que está pelo computador, vai a mil buscar lá o seu caderno, sua caneta, material de anotação, porque eu vou falar para vocês os 10 passos e você tem que anotar esses 10 passos para depois você sair aplicando no seu dia a dia, tá? Você que já trabalha com aromas e você que está pensando em começar, tá aí paquerando o universo dos aromas, tá aí vendo se é para ti, vendo se você vai casar de verdade com o mundo dos aromatizadores. Então, bora lá, tá? Vou esperar vocês aqui, busca lá papel e caneta pra gente começar. Boa noite, Ângela, tudo bem? E aí, pessoal que vai entrando, manda um boa noite, manda um oizinho, manda um joinha, clica no coração. Sejam muito bem-vindas à nossa live, que te conta os 10 passos para fazer 10 mil reais por mês com aromatizadores. Eu sou a Aki, idealizadora da empresa Casa com Propósito, uma empresa de aromas que é um amor, que é um mimo, que é uma fofa, menina dos meus olhos. Eu digo que é a minha terceira filha, que me fez muito feliz, onde eu realmente, mesmo com 24 anos de carreira, Rosana, boa noite, Rosane, mesmo com 24 anos de carreira, eu digo para vocês que eu sou muito feliz trabalhando com aromas. De todas as coisas que eu já fiz, eu realmente sou muito realizada. E através da minha vivência, né, não só nesses 24 anos, né, em gestão do varejo, de vendas, de equipes, no comercial, eu sempre gosto de dizer, né, umbigo no balcão, porque o umbigo no balcão é a melhor faculdade, é o melhor diploma, é a melhor formação. Eu digo que todos os diplomas que eu tenho não me dariam o conhecimento que eu tive com a vivência, tá? Então, baseado em tudo isso, eu, quando fui para o campo de batalha empreender com aromas, eu descobri os desafios e os enganos que as pessoas podem cair. Boa noite, Wesley. Que as pessoas podem cair, os enganos, os acontecimentos, as furadas, né? O que te falam de verdade ou não nesse meio. E, baseado nisso, eu criei o método Viver de Cheiro, porque eu descobri que realmente, se a pessoa não tiver um mapa, não tiver um guia, não tiver realmente um processo a seguir, ela pode começar sim a trabalhar com aromatizadores, mas pode dar tudo errado. Por isso que o método Viver de Cheiro é um método que te faz faturar 10 mil reais por mês com aromatizadores de ambiente, mesmo que você esteja começando do zero e da sua casa. E o melhor, pelos diferenciais do método Viver de Cheiro, ele faz com que você se torne uma referência na sua região aonde você atender, assim como eu me tornei. Gosto de dizer, gosto de frisar e lembrar que eu também comecei do zero. Eu não tinha... O que eu tinha de conhecimento de aromatizadores? Eu gostava de usar aromatizadores na minha casa, só isso. Tá? Eu não tinha realmente conhecimento de outras coisas, eu não sabia fazer. Eu trabalhei na indústria da perfumaria, eu tinha conhecimento da criação de aromas de perfumaria e todos os outros setores que eu trabalhei ali dentro, mas eu não conhecia sobre aromatizadores de ambiente. Então, eu cheguei num faturamento de mais de 10 mil reais por mês. Eu já estou indo para mais um Natal na minha coleção, que eu achei que não ia sobreviver ao primeiro Natal. Já estamos lá em vários natais, vários Dias das Mães, várias histórias, e o nosso método, que foi a ferramenta mesmo que nos levou a conseguir chegar onde estamos e para onde estamos indo nos projetos que estamos traçando. Então, eu tenho propriedade para falar para vocês sobre o que é realmente bater chinelo na rua, o dia a dia de
E eu também sei os medos que você tem, você que tá aí, que nunca empreendeu com aromas. Então, como eu falei no começo da live, se ninguém pegou papel e caneta na mão, porque hoje eu vou te falar 10 passos para fazer 10 mil reais. Muito importante frisar, gente, que assim como na vida, você entra para trabalhar numa empresa hoje, você não ganha o seu maior salário no primeiro mês, né? Você vai crescendo, vai passar pelo período de aprendizado, depois a fase da experiência, depois você é efetivado, depois você tem um aumento, depois você vai ali para uma outra vaga, você supera metas, atinge desafios e você vai progredindo dentro de uma empresa. Essa é a realidade, não é? Assim também é no empreender com aromas. Eu sempre falo, o método Viver de Cheiro te ajuda a fazer 10 mil reais por mês com aromatizadores ou mais, né? Mas não é no primeiro dia. Você não vai simplesmente clicar lá em assistir a aula e no outro dia vai ter um Pix na conta de 10 mil reais. Eu seria hipócrita, né, gente? Nada na vida é sem trabalho. Eu não sei nada do que é sem trabalho. Entendeu? Então você tem que se dedicar a aplicar o método, ser consistente em aplicar o método, ser consistente nas ferramentas, consumir o meu conteúdo, porque o que eu ofereço para você são as verdades que ninguém te fala sobre empreender com aromas. Tem muita empreendedora desistindo, falindo, achando que aroma não é para ela, que não vai dar certo porque ela não conhece o nosso método e porque ela ingressou, vamos dizer assim, de olhos fechados nesse universo e ninguém contou os caminhos, as verdades e alguns fatos, né, que você vai viver, que você vai passar, como eu passei. Hoje à tarde, ainda uma aluna minha me disse, de manhã, acho que foi, não lembro, mas hoje ao longo do dia uma aluna falou, preciso de ajuda com tal coisa, porque, né, estamos em período de Natal, estou com tal dificuldade. E eu me lembrei que eu vivi isso no meu primeiro Natal. Porque eu não sabia, ninguém me disse que isso ia acontecer. E eu vivi isso. E eu não tinha. Eu fico muito feliz de poder ajudar as minhas alunas, sabe? Eu fico muito feliz quando elas me chamam e eu poder dizer, faça isso. Porque aí na minha cabeça, o que acontece? Eu volto um filme do que eu vivi lá atrás e eu penso assim, puxa, foi bom eu ter passado por isso. Senão hoje, como eu ajudaria? E aí eu indiquei alguns fornecedores para essa aluna que eu descobri eles também numa situação parecida com a dela, em véspera, em emergência, enfim. Então, assim, isso acontece, gente. Mas e aí? Você tem acesso a determinados mentores, a determinadas pessoas que ensinam? A gente não tem, né? E eu acho que hoje em dia a gente tem que se ajudar. Então, o método Viver de Cheiro, eu creio que o principal diferencial é esse. Ele é maravilhoso, né? Vamos dizer, o meu quarto filho, então, né? Mas o diferencial é que ele é feito, vivido e criado por alguém que sabe o que é ter que começar do zero e que esperar a caixa chegar, o que é ver receita dar errado, passar trabalho, ter que vender, ter que conquistar cliente, ter que fazer o negócio girar e quase tudo sozinha, né? Não é fácil, então eu fico muito feliz hoje. Claro, na época eu chorava muito, né? Passei muito perrengue no meu primeiro Natal, então nem me falo, tinha câimbras nas pernas, né? De tanto trabalhar e de tanto nervo, assim. Mas passou, e hoje eu posso estar compartilhando experiências e ajudando, né, pessoas a não passar pelo que eu passei. Então, papel e caneta na mão, todo mundo já pegou papel e caneta? Eu vou falar rapidinho 10 passos para você fazer 10 mil reais por mês com aromatizadores. Anota aí o passo 1. O passo 1 para fazer 10 mil reais por mês com aromatizadores ou mais é a sua vida. Anota aí, a sua vida. Mas, meu Deus, Jaque, como assim? A sua vida tem muito a ver com os motivos pelos quais você empreende. Eu amava o meu trabalho. Amava demais o meu trabalho. Só que eu já estava adoecendo pelo sistema do meu trabalho, pelo formato que era, enfim. E no mês que eu já estava assim, no nível de não aguentar mais, eu pensei, vou desistir, vou sair fora. Fiquei grávida da minha filha. 2 meses de gravidez, estourou a pandemia. Aí fiquei em casa, porque era orientação, né? Ficar em casa, olhei pra mim, parecia que uma mulher naquela casa, porque realmente eu vivia para trabalhar. E aí o que eu sempre amei? Perfumar a casa, deixar a casa cheirosa, arrumadinha. Então eu fui atrás dos aromatizadores, das coisas, e aí eu comecei a ver que era uma possibilidade. Só depois que terminou minha licença,
que eu estava em dúvida sobre duas coisas que eu iria empreender, escolhi pelos aromas. É a minha história, tá? Tô resumindo aqui em 30 segundos, né? É muito maior que isso, mas então, tô resumindo a minha história aqui. Eu sempre fui apaixonada pela perfumaria, desde que eu entrei na indústria da perfumaria pela primeira vez, desde que eu entrei na fábrica, que eu descobri como que é feito perfume, como que é criado e contado as histórias, eu me apaixonei por aquilo ali, né? Então, eu juntei isso. E é a minha história, são os meus pedacinhos de vida. Eu era uma criança, nunca contei isso, eu acho, mas eu era uma criança que eu sofria muito bullying na escola. Muito bullying. Por questão do cheiro. Porque eu não era uma pessoa cheirosa na minha infância. A gente viveu uma infância muito humilde. E de um lugar muito frio, às vezes a roupa nem secava direito. A gente teve uma origem, como eu disse, muito humilde. Algumas coisas que hoje são, graças a Deus, naturais, como um sabão em pó, um amaciante, um perfume para roupa, na minha infância era algo impensado. Então a roupa não tinha cheiro bom. E eu era bolsista, tinha bolsa numa escola de, vamos dizer, de elite, assim, que as crianças tinham outra qualidade de vida. Então eu era excluída, porque eu não tinha o mesmo cheiro, essas coisas assim de criança, né? Então, isso é um fragmento da minha história, que a gente junta isso e hoje eu trabalho com aromas. Hoje o meu trabalho é perfumar. Então, assim, a sua história é o primeiro elemento para você usar para fazer 10 mil reais por mês com aromatizadores. Por quê? Porque você começar a empreender sem propósito, você também para de empreender por qualquer coisa. Se você não tem um motivo forte para empreender, quando vierem as primeiras dificuldades, você vai parar com facilidade. Não tem algo que te move por trás, não tem um objetivo. E o pior, você vai vender pouco porque a sua empresa não conta história. Porque você não tem uma história para contar, porque você não tem uma coisa para se conectar com o público, você não tem uma bandeira que você defende, você simplesmente tipo, o que eu vou fazer? Vou dar um Google aqui, formas de renda extra, aromatizadores, tá, vou fazer. Imagine você chegar, criar o seu Instagram, fazer os seus primeiros aromas e falar lá para as pessoas, gente, olha, eu tô vendendo aromas, tá? Eu pesquisei no Google, diz que dá dinheiro vender aromatizadores, então eu estou fazendo. Ninguém vai comprar de você, nem os amigos. Então, assim, a sua história é uma ferramenta, o seu porquê. Porque é o seu porquê que vai te sustentar naqueles dias que você, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E esses dias existem, eu não vou te mentir, não é o caminho de flores. Eu não sou aquela mentora que grava uma live dizendo, vai, compra tudo isso aqui, compra o kit inteiro e você oferece pros seus amigos e vai vendendo. Eu não falo isso, porque seria mentira. Então, gente, a tua história. Você vai pegar hoje, depois que terminar essa live, tira um tempinho, escreve a tua história de vida. Mapeia ali fatos importantes, as coisas que te definiram, que te marcaram. Todos temos, né, momentos muito impactantes felizes, momentos muito impactantes tristes, mas todos eles nos constroem um pouquinho, né? Então você vai mapear isso, tá? Porque isso vai te ajudar na hora de definir o teu porquê, de definir o teu storytelling, quando você for se apresentar, né, nas redes sociais, por que você está fazendo aquilo ali. O segundo passo para fazer 10 mil reais por mês sempre falo isso, mas eu vou ser papagaio, não sair fazendo aromas, porque isso não é o começo. Comece pelo começo. E qual é o começo? Estrutura de negócio. Você precisa ter uma estrutura, um plano bem definido, preencher sim um modelo de negócio. Você precisa ter as suas estruturas, os alicerces. Existem 4 alicerces que a gente define antes de poder sair fazendo aromas e comprando coisas. Você precisa ter tudo isso muito bem estruturado, definir o seu modelo de atendimento, definir o seu modelo de entrega, e ali o teu posicionamento, qual vai ser as tuas cores, qual vai ser tua logo, onde você vai gravar vídeos, que história você vai contar, baseado, né, no primeiro passo, com quantas linhas você vai trabalhar o quê? Com o público final, vai trabalhar com empresa, vai ter pessoas que você tem que estruturar tudo. Entendeu? Então, o segundo passo é começar pelo começo. Não é entrar na internet, em sites das empresas, dos fornecedores e sair comprando coisa. Você vai planejar. Quanto eu tenho que ter de estoque? Quanto que eu pago isso aqui? Mas eu tenho dinheiro para ter pelo menos 3 ou 4 de cada item, porque se você comprar um só, você vai vender aquele um, você vai ter o outro como? Eu tenho dinheiro para fazer essa volta? Se você não tem, não começa. Faça o dinheiro primeiro.
tá? Eu vou falar disso no quinto ingrediente. Então, gente, é sobre isso, entendeu? Antes de sair fazendo, tem que ter o planejamento, tem que ter o começar pelo começo. Então, o segundo passo para você fazer 10 mil reais por mês com aromatizadores é comece pelo começo. Que eu te falo qual é o começo, não o que você acha que é. O terceiro passo, eu falei primeiro, segundo, agora sim. O terceiro passo para você fazer 10 mil reais por mês, aí sim, depois de ter visto sua história, os seus porquês, seu propósito, depois de ter seguido o passo 2, agora sim você pode comprar e produzir. Aí você vai já saber como fechar uma coleção, você vai produzir mão na massa, você vai realmente ali, tá feito o produto, vai ser esse rótulo, vai ser essa flor, vai ser esse detalhe, vai ter esse volume. Aí sim você vai fazer, botar a mão na massa e produzir. Mas o quarto é o que vai fazer a diferença na tua vida, porque não adianta fazer o terceiro passo, produzir tudo lindo, maravilhoso, se você não sabe vender. E vender não é postar. Vender não é mandar um WhatsApp e dizer, tem novidade, gente. Não é postar um stories de você invasando um vidro e achando que tá arrasando. Ou fazer um reels ali com uma bancada cheia de trumbico de coisa, invasando e achando que tá arrasando. Achando que porque você postou que tá produzindo, as pessoas vão comprar. Não é assim. Você tem que saber conectar a história sua com a história do produto, com a vida do teu cliente e fazer o teu cliente entender que ele precisa do seu produto. Porque, na verdade, ninguém quer comprar nada. Ninguém quer comprar nada. Ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou ficar aqui na internet procurando aromatizadores, porque vai aparecer alguém me oferecendo. Ninguém vai fazer isso, filho. Agora, você vai chegar para o seu cliente e fazer ele entender que ele precisa do seu produto. E isso é técnica. Então, o quarto passo para fazer 10 mil reais é dominar as técnicas de vendas de aromatizadores. O quinto passo para fazer 10 mil reais é acabar com essa história de mentalidade de cofrinho. Empreendedora de aromas não tem mentalidade de cofrinho, tem mentalidade de carro forte. Por mais que hoje a sua realidade seja até menos que um cofrinho. Talvez você me diga assim, já que como eu queria ter um cofrinho na minha vida. Talvez você não tenha nem cofrinho. Mas no método Viver de Cheiro, a primeira aula do módulo de finanças é só sobre como fazer dinheiro sem ter dinheiro. Então, no mundo dos aromas é possível. Então, gente, o que eu quero te dizer é que quem quer dar um jeito, né? Mas você precisa mudar a sua mentalidade. Para você empreender e o seu negócio, do seu passo 1, e num período de tempo, você chegar aos 10 mil, uma coisa que você tem que arrancar da sua vida é a mentalidade de CLT, é a mentalidade de cofrinho. Você tem que começar a pensar num carro forte, né? Você tem que começar como eu falei ontem e falo hoje novamente, o método pica-pau vai salvar a tua vida, vai salvar o teu negócio. Porque senão vai chegar um dia que você vai se ver sem dinheiro e sem matéria-prima. E o que aconteceu? Entendeu? Isso é um problema muito sério que muitas empreendedoras cometem. Então, o quinto eu falei, né? Então, o primeiro é a sua vida, o segundo começa pelo começo, o terceiro é o mão na massa, trabalhar, produzir, né? O quarto é dominar as vendas, o quinto é carro forte e não mais o cofrinho. O sexto ingrediente, o sexto passo, né? Para que você realmente fazer 10 mil reais por mês com aromatizadores é dominar o método 7D. Você tem que conhecer, entender e dominar esse processo. Por quê? Porque se você não tem o método 7D, não sabe o que é e não consegue aplicar, talvez você até sabe o que é, mas você não consegue aplicar ele na sua produção, na sua vida, a possibilidade de você desequilibrar a força do teu negócio de aromas é muito grande, porque aí ou vai chegar um dia que você vai se ver só vendendo, atendendo, postando, e aí você não tem produto pronto, e aí o cliente vai chamar, tu vai ter que produzir antes de entregar, e isso demora a entrega. Ou você vai estar lá produzindo, e o teu Instagram está criando teia de aranha, o teu WhatsApp está abandonado as traças, e você não está vendendo, porque quem não é visto não é virado, quem não aparece não cresce. Então você tem que dominar o método 7D, e eu conto ele todinho dentro do método Viver de Cheiro. Ele é um módulo todinho, explicando como que você domina ele e organiza a sua produção para ter paz, tá?
O sétimo passo para você fazer 10 mil reais com aromatizador de ambiente. Isso vai fazer muita diferença, principalmente depois de um certo tempo que você está empreendendo. Se você está começando, isso talvez não faça tanta, mas depois de um tempo você vai sentir essa necessidade. É entender que o céu é o limite. Para quem trabalha com aromas, graças a Deus, o céu é o limite. Porque quem começa nesse ramo pensa assim: eu vou fazer aromatizadores, eu vou postar as fotos, vou talvez criar um catálogo, vou achar um meio ali de me comunicar e vou vender. Só que não. Você tem como abrir uma empresa só de envelopes aromáticos ou só de velas. Você pode abrir um negócio e nem precisar se expor. Você cria sua marca, seu produto e cria uma rede de revendas para as pessoas vender para você. Você pode ter um negócio só de lembrancinhas personalizadas. Isso é muito lucrativo, muito, porque não tem como fazer lembrancinha e não vender na quantidade. Não tem. E por ser exclusivo, você pode sim usar as ferramentas dos outros módulos do meu curso para colocar o preço certo e para agregar valor na sua venda, porque a pessoa vai pagar pela exclusividade, né? Mas com os argumentos certos, você fecha o negócio. Então, o céu é o limite. Tem tanta vertente que uma empreendedora de aromas pode seguir, além de criar as linhas e o catálogo, que não tem, gente. Não tem como dar errado. A não ser que você não siga esses 10 passos, tá? Não falei. Sua vida começa pelo começo, mão na massa, as vendas, o carro forte, o 7. Céu é o limite, né? Então é o 7. Agora o 8. O 8 é muito importante, porque vai chegar. Vamos imaginar que nós estamos no passo 8. Eu falei de 10 passos para fazer 10 mil reais, tá? Do passo 1 até o 8, você já trilhou um caminho. A coisa já está acontecendo. O dinheiro já está entrando, o volume de venda já está girando, o fluxo está acontecendo, as pessoas estão te conhecendo, você está trabalhando, você está ali girando o negócio, fazendo acontecer. Se você não entender quais são os teus próximos passos, você se perde na jogada. Então, quando você entende quais são os teus próximos passos como empreendedora de aromas, você também entende que o teu Natal começa em janeiro. Tá? O meu pior problema no meu primeiro Natal foi exatamente esse. Eu comecei a empreender no meio do ano, obviamente. Não tinha faturado nada até setembro, porque não tinha um método. Mas aí em dezembro eu me vi apertada com muitas coisas. Com atraso de mercadoria, atraso de fornecedor. Foi um problema muito sério que eu tive. Por quê? Porque eu não tinha um método, né? Mas a partir daquela data, quando eu comecei a realmente viver um método e mapear, né, um trabalho de sucesso, foi quando eu entendi que em janeiro daquele ano começava o meu Natal daquele ano, como agora, o mês que vem tem mês de janeiro, é janeiro, já vai começar o teu Natal de 2025. Então, esse é o 9º passo, o 8º passo, né? Que quando você sabe os seus próximos passos como empreendedora de aromas, esse é um dos passos para você chegar a 10 mil reais por mês. E, gente, esse 9º passo que eu vou falar agora, todos os que eu falei até agora são fundamentais. Se você pular algum desses passos, é como você querer chegar no fim da escada pulando degraus. Não pode pular nenhum. Mas esse 9º, ele é um dos principais diferenciais para uma empreendedora de aromas chegar aos 10 mil reais por mês. E é nítido, claro e cristalino, a gente percebe qual é a empreendedora que domina esse passo que eu vou falar e a empreendedora que não domina. A diferença no faturamento dela é imensa, a diferença no desejo do cliente, a diferença na exclusividade é outro nível. Que é conhecer a arte da perfumaria. Uma coisa é você pegar, lavanda, chá branco, vou misturar, legal. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é um aroma de lavanda e chá branco que eu fiz para vocês passarem nos lençóis. Outra coisa é você chegar e contar. Bem, gente, certo dia eu estava passeando num campo e conheci a planta da lavanda. Quando eu cheirei aquela florzinha de lavanda, aquele gostinho de chá, eu fui descobrir que a lavanda tem propriedades calmantes, reconfortantes, que ajudam a gente a se desligar, a aliviar a ansiedade. E aí eu fui buscar uma melhor combinação para que essa nota de lavanda florasse na hora de explodir o aroma. E eu entendi que o chá branco faz essa combinação perfeita. Aí o que você faz?
conta toda uma história, a pessoa já se imagina lá no campo, aí você junta nota de lavanda com nota de chá branco, com alguma outra nota floral ou mais herbal, porque você se imaginou num campo, cria toda uma linha, explica o contexto, como eu aqui, gente. Não foi por nada que eu tenho uma coleção com estampa de jornal, que o nome é Esperança, que eu tenho um trio, por exemplo, escrito Muita Esperança em 2025, porque é a nossa vibe. Se você entrar lá no meu perfil Casa com Propósito, você vai ver que tem todo um contexto do porquê essa linha é assim, do porquê que essa linha foi criada desse jeito. Quais são os nossos desejos para 2025, baseado em tudo que se viveu em 2024. É uma coleção de fim de ano. Então, quando você sabe por que a magnólia, por que o coco, por que esse aroma, que sensação ele traz no cérebro. Então, quando você domina a arte da perfumaria, das famílias olfativas, da pirâmide olfativa, dos efeitos de cada aroma, que você consegue criar uma história, contextualizar um storytelling, você não vende seu produto mais do mesmo jeito. E esse é o 9º passo para que uma empreendedora de aromas tenha real sucesso e chegue a 10 mil reais por mês. Mas tem o 10º passo, que esse sim, gente. Se você pular esse passo, é como se você chegasse no finzinho. Imagina que você correu, subiu todos os degraus da escada, e quando chega no último, você diz: ah, eu não vou subir, eu vou voltar atrás dessa escada aqui, eu não vou subir. Ui! Ai, gente, acontece, né? É água de verdade. Então, é como se você chegasse no final da escada e dissesse assim: ah, eu não vou subir essa escada, desistir. E aí você não vai chegar no resultado que você sempre sonhou, de 10 mil reais por mês, ou mais, mesmo que do zero da sua casa. Sabe qual é esse próximo passo? Que é o 10º passo para você chegar nesse resultado? É assistir a live de quarta-feira. Quarta-feira à noite, às 8 da noite, somente pelo YouTube, eu vou fazer uma live onde eu vou contar algo muito importante nessa live. Vai ser algo assim que vai mudar a tua vida. Só que no final da live eu vou revelar uma palavra-chave, uma palavra secreta. E essa palavra secreta vai te dar direito a retirar um presente. Eu vou contar como isso vai funcionar só no dia da live. Então você tem que estar comigo quarta-feira à noite pelo YouTube, às 8 horas, e ficar até o fim. Porque senão você não vai saber qual é o presente nem a palavra-chave. Não adianta eu vir querer retirar o presente sem palavra-chave. E não adianta ter a palavra-chave, mas não tá no final da live para saber como retirar o presente. Então fica comigo que esse é o 10º passo para você ter sucesso empreendendo com aromas. É assistir a live que eu vou fazer quarta-feira e ganhar o presente que eu preparei. Então era isso, gente. Hoje eu falei os 10 passos para você conseguir chegar nos 10 mil reais por mês com aromatizadores. E um detalhe muito importante: cada um desses passos que eu falei, o 1, o 2, o 3 até o 9, cada um deles corresponde a um módulo do método Viver de Cheiro. Dentro do método Viver de Cheiro eu falo em detalhes, detalhadissimamente, cada um desses passos. Hoje eu falei cada passo. Imagine ter um módulo inteirinho com várias aulas explicando tudo. Mas bem desenhado, detalhado, com PDFs, com material de apoio, com planilhas, com ferramentas, com tabelas que você pode aplicar no seu negócio. Isso é o método Viver de Cheiro e é por isso que você precisa dele.